Estou na linha com o Dr. Lucas Conrado, ele é advogado criminalista, é sócio também do escritório PBS Advogados, está na linha com a gente. Doutor Lucas, boa tarde, seja muito bem-vindo. Quer dizer que a senha do Wi-Fi levou a um crime, né? Quer dizer, a gente está cada vez mais falando, cada vez muito mais falando da banalização da vida, né, doutor Lucas? Boa tarde, explica pra gente aí. Boa tarde, Thiago, tudo Tudo bem? bom, Boa meu tarde à irmão? sua qualificada audiência. Mais uma vez, um grande prazer conversar com vocês. Realmente a gente viu aí mais um caso, eu diria, bárbaro, né? Em razão de um crime de homicídio cometido contra uma mulher de 41 anos aí, com a motivação exclusiva de uma senha de Wi-Fi. Realmente é a banalização da vida. Cada vez mais a gente tem visto crimes dessa natureza ocorrendo pelos motivos mais estranhos e mais assim inimagináveis possíveis, né? Uhum. Doutor Lucas, o caso que a gente está falando para o nosso ouvinte entender aqui é que uma mulher foi morta pelo vizinho após uma discussão. Isso aconteceu em Conceição do Araguaia. Eu achei muito interessante trazer aqui para a gente ampliar o tema, porque é um crime por motivo banal, né? Não que seja justificado um crime por outro motivo, mas diante da lei, doutor Lucas, a banalidade do motivo agrava a situação do acusado? Exatamente, Tiago. Você falou um ponto extremamente importante que, na verdade, o Código Penal ele reconhece esse como sendo um motivo fútil. E aí este motivo fútil ele torna o crime de homicídio como um homicídio qualificado. Então, o homicídio simples, que tem uma pena de 6 a 20 anos, passa a ser considerado um homicídio qualificado numa situação como essa, tendo uma pena de 12 a 30 anos, entendeu? Então, a gente tem aí um homicídio qualificado em razão de um motivo fútil, ou seja, uma discussão que se deu unicamente com base numa senha de Wi-Fi Uhum. que foi alterada e, após a alteração, a vítima não compartilhou a senha com o seu vizinho. Eles dividiam a senha do Wi-Fi e ela fez uma alteração de senha e, quando alterou, não compartilhou a senha com o vizinho, levando ele a ficar enfurecido, e depois de uma discussão extremamente calorosa, ele deu uma facada no peito dela sem que ela viesse a resistir e morreu. Quer dizer, por causa de uma besteira, como a gente diz aqui, né, doutor Lucas? Uma besteira causou aí um crime, uma família certamente devastada por causa da perda. Doutor, eu sei que o nosso termo tem que ser técnico, mas é mais uma avaliação do senhor também. Como fica a justiça, né? Porque é tanto crime acontecendo. Quando um crime desse não é punido severamente, claro, seguindo o processo legal, é um recado também que o Estado brasileiro passa de que não, pode cometer crime que demora mesmo. A gente tem isso na nossa cabeça, né? Especialmente se for gente rica, então o problema fica mais demorado ainda, doutor. Na verdade, no Brasil tem muito-se ainda uma visão em que se diz que o rico, né, o rico não é preso, o rico não é condenado, enfim. Essa é uma situação de natureza até de ordem econômica, porque geralmente a pessoa que possui mais posses sempre tem mais condições de constituir um advogado particular. Então, tem um acompanhamento processual diferenciado, não menosprezando a Defensoria Pública, que faz um trabalho louvável, mas em razão da grande quantidade de processos, em certos casos a Defensoria Pública não consegue atender a todas as pessoas. Então, se diz que porque o pobre é preso, ou o pobre é condenado porque não tem condições. Na verdade, às vezes é a grande quantidade de processos que tem, a Defensoria Pública não consegue atender a tempo e modo adequado a todas as pessoas. Mas este é um caso que certamente, não se diferenciando dos outros, a gente vai ter aí uma célere apreciação da justiça, o acusado foi preso, o acusado responderá pelo crime de homicídio qualificado, e com toda certeza, ao final do processo, será ele condenado aí para cumprir a pena, e a sociedade espera que cada vez mais o Poder Judiciário aplique as penas, faça que as penas sejam cumpridas e que a quantidade de crimes dessa natureza seja reduzida, porque se observa que os crimes contra a vida, e neste caso aqui não foi um feminicídio, mas um homicídio qualificado, os crimes contra as mulheres também têm aumentado. Então a gente precisa de política pública, precisa de estrutura no Poder Judiciário, que cada vez mais tem ganhado aqui no nosso estado, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Uhum. E também um pouco de conscientização à nossa população, até com relação
as relações entre pessoas, relações de vizinhos, né? Você vê que uma simples discussão por causa de uma senha de Wi-Fi levou a uma pessoa tirar a vida da outra. Eu vi aqui que tem um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, feito em 16 estados, que mostra que a média nacional é de uma morte por motivo banal em cada 4 assassinatos. Brigas entre vizinhos, discussões no trânsito, né? Quer dizer, muita coisa besta leva a assassinatos, né? Leva ao crime, né? Inexplicavelmente, né, doutor Lucas? Exatamente, isso é uma questão até cultural, poderia dizer isso, porque nós temos uma natureza no nosso povo, que é uma natureza muito de litigar, uma natureza muito de brigar. Então, a gente precisa de trabalho de conscientização para que cada vez mais as pessoas compreendam a necessidade de resolver os conflitos de maneira amigável, de maneira ordeira, sem que tenha necessidade de confronto, de briga, enfim. Esses tipos de conflitos são conflitos que realmente acontecem e, eventualmente, as pessoas têm que compreender que existem outras modalidades, outras formas de se resolverem os conflitos, as contendas, sem necessidade de violência. Todo mundo é adulto, todo mundo pode compreender as situações e pode resolver de uma maneira pacífica. Doutor Lucas Conrado, advogado criminalista, agradeço muito sua atenção em bater esse papo mais uma vez aqui, em tratar com os nossos ouvintes, a nossa audiência, de temas que, né, são muito importantes para a gente até refletir mais e poder, de repente, né, se esse cidadão tivesse pensado um pouco mais, não tinha feito a besteira. Muito obrigado, doutor Lucas, mais uma vez.